Olá pessoas, tudo bem com vocês? Fernalf aqui, sim, e hoje eu vou falar de X-Men 97. Essa série, né, que já está dando o que falar, já deu o que falar lá nos anos 90, e eu estou passando aqui para falar da minha impressão da série. Será que é boa? Será que não é boa? Será que a animação é boa? É esse balaio todo que tá todo mundo cantando? Ou será que não? Eu vou falar logo mais, logo a nossa vinheta! Olho no lance! A mim, meus X-Men. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalf aqui, sim, e hoje eu vou falar de X-Men 97, essa série incrível aí que estreou no Disney+, que boa parte da galera já tinha cortado sua inscrição por conta de uma série de coisa ruim que a Marvel tinha produzido e voltou a assinar por conta da série. Mas será que a série é muito boa mesmo? Ou será que não? Mas antes de eu falar sobre essa série, dar aqui as minhas impressões como artista, como desenhista, como animador, não é verdade? E como videomaker, acho que é esse o nome, né? Já vá dando o seu like, se eu gostei, seu joinha. Se inscreva-se aqui nesse canal, é muito importante que você se inscreva nesse canal. Afinal, são por conta da sua inscrição e do seu like aqui nesse vídeo que vídeos como esse podem ser feitos. Porque se você comentar, se inscrever, compartilhar, eu vou entender que, oi, esse é o tipo de vídeo que a galera gosta de assistir aqui no canal. Então eu vou continuar produzindo, não é verdade? Então comente aí embaixo, diga qual é o nome do seu X-Men favorito e vamos lá, valeu, tamo junto. Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai, não cansa de dar sermão. X-Men 97, eu escrevi aqui uma colinha, né? Afinal, eu já não sou tão jovem quanto era há 10 anos atrás, ou quem sabe lá nos anos 90. Então eu escrevi aqui uma colinha só para não me perder nos tópicos, né? X-Men 97, essa série incrível que estreou lá nos anos 90, né? Que foi ali talvez a porta de entrada para várias pessoas conhecer os mutantes da Marvel, né? É verdade, os X-Men. E foi uma febre gigante. Eu particularmente, eu lembro assim de cabeça que eu assisti X-Men quando eu ia jogar Street Fighter. Eu ia para a locadora da Luiz ou do Sebastian, né? Aqui na cidade, quando eu era moleque. E bem na hora dos X-Men, a locadora inteira parava para assistir X-Men. Passava ali por volta das 10 horas, 10 e meia ou 11 horas, né? Depois o horário foi substituído pelo nosso Dragon Ball Z. E era fantástico, velho. Era uma febre gigante quando todo mundo jogava o jogo do Super Nintendo, né? Dos X-Men. Era um sucesso gigante. O concept, né, o design dos X-Men lá de 97 é baseado nos desenhos do Jim Lee, né? O Jim Lee, ele tinha aquela coisa de fazer os personagens muito bombadão e tal, e enfim, foi um sucesso. Esse design aí foi um sucesso. É o que muita gente, assim, quando fecha os olhos, se lembra assim de como é os X-Men, é o design da série, né? Falando desse design do Jim Lee, eu lembro que as produções da Marvel nos anos 90, todas eles tinham muito essa base de traço, né? Assim, característico, personagem muito bombado, o design mais limpo, né? Mais clean. Se você parar assim para ver, desde lá atrás a Marvel ela sempre tenta encontrar um design para produzir as próprias animações dela. Eu lembro dos anos 80, né? E aí eu lembro nos anos 80 teve a animação lá Homem-Aranha e seus amigos, né? Teve a animação lembrando aqui de cabeça do Hulk, né? Lá nos anos... Não que eu esteja dizendo que eu sou velho, longe disso. E teve nos anos 90 esse boom da Marvel tentar trazer de volta os personagens também dos quadrinhos de volta para desenho animado com um novo estilo, um novo traço, né? E aí o primeiro deles foi o X-Men, né? Seguido do Homem-Aranha.
E depois eles fizeram tentativas com o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, Hulk, o Surfista Prateado. Todos eles tinham esse design, né, esse estilo de desenho baseado ali nos quadrinhos. Alguns não vingaram, né, como é o caso do Quarteto Fantástico, que eu acho que não saiu dos 2 primeiros episódios. Outros pegaram um cangapé gigante. Depois disso, eu lembro que a Marvel ela tentou inovar um novo estilo de animação, né? Eu lembro com os X-Men Evolution, né? Que tinha um pé assim um pouco cartunesco. Eu gostava do design, eu sei muita gente não gosta da animação porque não é baseada nos quadrinhos, tem aquela coisa da escola Tim Xavier, né, para mutantes. Eu gosto, eu acho que a série, depois da segunda temporada, a série desbanca e fica muito boa, é uma pena ter sido cancelada. E depois veio Wolverine e X-Men, onde os personagens têm os pés grossos. E a Marvel foi tentando encontrar um estilo, passou pelo estilo de Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, e encontrou um estilo que passou muito tempo, que foi ali o design da versão Ultimate. Então tinha Ultimate Homem-Aranha, Ultimate Hulk, Ultimate Vingadores, Ultimate não sei o que, né? Que eu particularmente não gosto muito, talvez eu goste ali só do Homem-Aranha. E encontrou agora um novo traço, um novo estilo de animação para Marvel, que é o que eu vou chamar aqui, vou definir como o traço What If. O que é esse traço What If? É esse traço genérico, que eu particularmente acho bem genérico, baseado aí no CM, né? Que foi o que saiu recentemente. E o que é que eu percebo da nova animação? E aí eu vou entrar nos tópicos que eu coloquei. Concept atual, eu vou primeiro falar dos prós, do que é que eu achei bacana dos concept dos personagens dessa nova animação. Gostei do design atual da Tempestade, gostei demais de trazerem o design lá do cabelo dela moicano que ela tinha nos quadrinhos antes da animação dos anos 90, né? Achei bacana demais isso. Na verdade, a Tempestade, ela tá em um nível muito bom assim de personagem. Ela é altiva, a forma como animam ela, as poses dela, né, de mostrar que ela é uma deusa. Ela tá incrível dentro disso, né? Eu particularmente gostei bastante. Gostei da forma como eles desenharam o Wolverine, dessa vez mais entroncado, mais robusto, né, mais largo. Bacana, gostei, é um ponto positivo também, né? Gostei do design atual do Morpho, o design dos anos 90, que foi o Morpho, foi um personagem que foi criado somente para o desenho, né? Mas aí trouxeram esse design da Era do Apocalipse, da cara branca. Gostei pra caramba, eu adorava o Morpho na Era do Apocalipse, é um personagem bem engraçado. E eu gostei bastante, gostei demais mesmo, né? Os meus prós, esses foram os meus prós. Quais são os meus contra a respeito disso? O traço What If. Eu detesto esse traço genérico do What If. Se você pegar o Ciclope, pegar o Roberto da Costa, né? O que é o Mancha Solar, pegar os outros personagens que vão sendo apresentados na série e colocar do lado de um personagem do What If, é a mesma coisa. Na verdade, se você tirar o cabelo, todos os personagens são igual, sabe? Isso me incomoda bastante. O nariz deles é a mesma coisa, os olhos. Bicho, eles colocaram assim desenharam o olho baseado na animação antiga. E aí eu não sei o que foi que deu na Marvel. Eles pegaram da metade do olho pro fim. Eles selecionaram e deixaram o traço mais grosso para mostrar que tinha pálpebras, né, ali. Eu entendo a ideia, mas só que parece que o personagem passou lápis de olho. Eu não curti. E não é só um personagem, são todos eles têm aquele olhinho, sabe assim, olhinho Jerry do Chuck Jones, sabe assim. Eu não curti muito não, assim, não gostei mesmo. A boca, no design dos anos 90, era o traço, né, com o lábio inferior e só. Você não tinha pintura no lábio, era característico dos quadrinhos mesmo, o jeito como as pessoas desenham nos quadrinhos. Aqui eles trouxeram esse lábio What If, né, que é o traço, mais um contorno de cor. E aí fica estranho, parece que o personagem está usando batom. Então todos os personagens estão usando batom. O Magneto, a boca é vermelha, então ele tá com a boca zona vermelha, a pele muito branca, o batomzão vermelho, né?
e eu não curti muito não. Particularmente ele ficou a cara da Vovó Bondade, a acólita lá do Darkseid. Detestei, de verdade. Eu não tô nem falando da roupa, eu sei que a roupa é baseada nos quadrinhos, mas eu não gostei muito do Magneto não. Isso não significa que o personagem Magneto dentro da animação seja ruim, longe disso. Eu só não gostei do design. Eu queria ver aquele Magneto dos anos 90 usando aquela roupa clássica dele. Mas tudo bem, eu entendo que talvez o design do Magneto vá mudar e traga o design mais clássico depois. Mas até então eu não curti muito não, tá bom? Então isso é o que eu tenho para falar até agora sobre o conceito. Vamos pro próximo tópico. A animação. A animação dos X-Men nunca foi esse primor todo que muita gente canta bola em vídeo dizendo que era muito bom. Era bom porque a gente era pequeno. A gente era moleque. Aí a gente via a animação e dizia, de bom demais, mas não é. Inclusive eu já mostrei dentro de sala de aula o quanto a animação dos X-Men é pavorosa. É horrível, né? Quais são os pavores que tem na animação clássica? Eu tô falando da animação clássica. Eu tô falando da animação clássica para poder ter uma base para falar da animação atual, tá bom? A animação clássica era muito ruim. Uma das coisas que você, que deve ser fã de anime, sabe, é que no anime sempre a pose do personagem também é hipervaloriza a animação, né? Por exemplo, Vegeta quando chega com o Nappa na Terra, né? Dá aquele plano parado, não tem animação, só tem animação do cabelo do Vegeta mexendo, né? Com uma visão um pouco lateralizada por baixo, né? Do personagem e faz um leve movimento de câmera. Com aquela posição você sabe, o personagem é ameaçador. Nos X-Men isso não se aplica. Tem muita cena que eles tentam colocar a pose ameaçadora do personagem e o personagem se torna ridículo. Além disso, uma das coisas que me incomoda bastante na animação clássica dos X-Men é porque dentro da animação, quando você estuda a animação, você nem tudo deve animar. Uma das coisas legais do Japão é que eles sabem fazer recorte exatamente onde deve ser feito o recorte. O que significa isso? O personagem vai mover, ele para. Nesse parar você anima somente o cabelo. Mas dentro da animação dos X-Men eles fazem tudo em full animation. O que significa o full animation? Você desenha quadro a quadro o personagem com todos os detalhes que o personagem tem. Então imagina só, você fazer um personagem como o Logan nessa cena que eu vou colocar aqui pulando frame a frame. O cara de lobo é um mutante! Saia da minha casa, não queremos gente da sua laia aqui. O Logan ele vai conversar com um cara que está ameaçando ele dentro do bar. Lá no episódio não sei o que dos Sentinelas, é o segundo episódio, né? O Wolverine puxa as garras, essa garrinha feinha de tamanho de garrinha de gato, que a gente vai falar já sobre isso, né? E ele vai avançando em cima do cara do bar. Nesse avançar, o rosto original do Wolverine, no primeiro quadro, é um, quando ele chega ao último quadro, é outro, né? Então, por quê? Porque em cada frame ele vai desenhando o rosto do personagem, em cada quadro, e isso o que é que ocasiona? Ocasiona que a animação inicial, o primeiro quadro até o último, passa milhões de transformações. Eu já caí na esparrela de fazer animação, fazendo um personagem em full animation, fazendo um leve movimento, que é só comer uma rosquinha, pular e mexer os braços. Eu vou mostrar aqui um exemplo da minha primeira animação. Minha primeira animação, animada lá em 2002, né, na época que eu era estudante, lá no curso da Casa Amarela, lá na UFC. Eu fiz esse guardinha aqui, ó. É esse. O último quadro é esse. E o X-Men ele cai na mesma esparrela. O personagem ele vai se movendo e existe esse princípiozinho, essa ondazinha no traço. O traço fica tremido. Acontece muito isso. Acontece com frequência isso na série clássica. E eu não gosto.
Eu já havia colocado, isso é inclusive um dos exercícios que eu passava dentro de sala de aula. Nem sempre a gente precisa fazer em Funimation. Por que eu falo de Funimation? É a forma como os americanos na época, nos anos 90 principalmente, faziam suas animações, né? Até verem que, opa, o Japão faz um negócio diferente, né? Mas até então eles sempre animavam desse jeito. E é feio, galera, é feio. Além disso, uma das coisas que a animação clássica não tinha era a velocidade. Os golpes, os pulos, os saltos, os movimentos dos X-Men, eles tinham muito quadro. É muito quadro para se fazer uma coisa que não necessariamente precisaria ter muito quadro. Então, eu vou colocar aqui um exemplo da luta do Wolverine contra o Pigmeu. Pois sim. Olha a velocidade do pulo dele. Agora olha a velocidade do pulo esse salto aqui em um personagem de anime, fazendo quase a mesma ação. Você percebeu? O que acontece é o seguinte, dentro da animação clássica, ele adicionava quadro demais, até mesmo para uma coisa que é veloz. Como é que você anima velocidade? Eu sei, você não é animador, mas eu tô só querendo que você entenda como é, para eu poder explicar a categoria animação dentro dessa nova animação dos X-Men. O personagem ele vai pular do ponto A ao ponto B em uma velocidade rápida, né? Então esse é o movimento inicial que o personagem vai fazer. Você viu? Você viu? Esse é o movimento. Eu vou fazer o mesmo movimento agora da forma como é feito nas animações dos X-Men 97 lá de trás, não essa atual. Você tá vendo? Acontece que para você animar a velocidade, quadros mais afastados, menos frames. Como é que você vai pular de um ponto para o A e adiciona muitos quadros? Quadros muito próximos um do outro e vários frames, vários quadros, mais lento. Menos quadros e mais afastado, mais rápido. Então, esse pulo do Pigmeu aí para atacar o Wolverine podia ter tirado vários frames aí, tinha dado essa velocidade. E tinha muito disso, muito. Você não sentia esse impacto, né? Quando um soco vai, o soco ele tem que ter a velocidade mais a força para ter o impacto quando bate ou quando pula num salto. E esses personagens não tinham isso. Era estranho, sempre é estranho. Então, se você chegou até aqui esse vídeo, se você tá vendo a série clássica agora, você vai sempre perceber esse detalhe. E agora, talvez, só talvez, eu tenha dado aí a pílula vermelha para você enxergar esses mini detalhes aí da animação dos X-Men e dizer, meu Deus, como é ruim. Olha só essa cena quando o Wolverine fala o nome do personagem sem saber. Quando ele está abaixado, Herbag. Ei! Quem lhe disse meu nome? Está se divertindo comigo? Ninguém se diverte comigo! What the fuck? Olha essa dancinha do personagem. Que coisa ridícula. Pra que isso? Quem se sente ameaçado vendo um negócio desse? Tinha muito dessas cenas, é muito bizarrão mesmo. Por que eu falei tudo isso? Você me deu uma aula de animação, Fernando? Desculpa, eu sou animador, não tem como não dar uma aula, e eu sou professor de animação, não tem como não dar uma aula para falar de animação. A animação da série atual é muito boa. É muito boa. Eu vi gente reclamando, dizendo que porque tem quebra de quadro. É necessário ter quebra de quadro. A animação japonesa tem quebra de quadro. Nem sempre a animação precisa ser 30 frames por segundo em tudo. Não existe isso. Como eu acabei de falar, velocidade menos quadro. Às vezes impacto. Não precisa ter muitos quadros. Eu vou fazer vários quadros, o personagem se movendo como se fosse... Não, quebra o quadro. Deixa mais impactante, deixa mais visceral. A animação inicial no episódio 1, quando o Ciclope chega, que ele usa o Optic Blast lá, os raios ópticos, né, pra se afastar, cara, é excelente. Eu vi gente dizendo que o quadro quebra, o quadro não quebra nada.
Não tem quadro quebrado em nada. A animação é muito boa. O diretor de animação, né, o cara que foi demitido, é muito bom em usar ótimos ângulos e hipervalorizar, supervalorizar, dar aquela dinâmica, aquela coisa que faltava, que eu acabei de falar como exemplo aí na animação clássica. Essa pose do Ciclope quando ele termina de usar o raios ópticos, cara, isso é incrível, isso é muito foda, velho, né? O diretor tá de parabéns, ele é ótimo, diretor de animação, excelente, ótimas escolhas de plano, muito bem animado. Não vá nessa lenga-lenga de canal que não entende porra nenhuma de animação, ficar dizendo eu percebo quadros quebrados. É incrível, sabe? Uma das coisas que me incomoda, gente que acha que tem um olho clínico. Eu tenho olho clínico, eu assisto muita animação, eu vejo as coisas a 1000 e tantos frames por segundo. Essa geração de PlayStation 5 que passa o dia jogando o jogo e fica vendo, é porque teve quebra de FPS. Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, a animação tá ótima, tá excelente, é nota 10, nota 10, eu não tenho do que reclamar, não tenho. Muito, muito legal, a velocidade, né? Eles usam o princípio de borrão em alguns movimentos, é excelente, é espetacular, é visceral, é dinâmica, é isso que é legal de ver em animação de super-herói, então tá de parabéns. Então, quesito de animação, mais um ponto positivo. O ponto negativo da animação é: existe sim muita animação também em CGI. Isso significa que o personagem está animado em 2D e lá no fundo os coadjuvantes estão em 3D. Eu até pontuei aqui no meu papel, né? Trecho em CGI, coadjuvantes correndo ao fundo na cena da invasão à ONU. Se você prestar atenção, os personagens eles correm em uma velocidade muito lenta lá atrás. Isso me incomodou bastante também, né? E existe muito isso. Não só isso. Uma das cenas que muita gente está transformando até meme no Twitter, que é quando o Executor X está espancando o Ciclope. Antes o Fera, o Bispo, né, e o próprio Ciclope, eles são personagens em 3D, não foi animação em 2D. Não vá cantar e dizer que essa cena ficou muito boa, foi muito bem animada. Ela foi muito bem animada porque ela é um personagem de PlayStation 2. É um personagem self-shade. Ele não tem a mesma textura de um personagem desenhado como no primeiro episódio. Ele é self-shade. Aqui a qualidade da animação cai um pouco. O segundo episódio, aliás, tem muita cena em self-shade mesmo. Até demais. Eu vou mostrar só um trechinho aqui, se a Disney não me derrubar. Olha essa cena aqui. Olha essa cena aqui. E olha essa cena aqui. Isso é self-shade, galera. Não vá cair no conto da carochinha de que tudo só animação em 2D. Não é. Não é um Castlevania, tá bom? Tem muita cena em self-shade mesmo, que é coisa do What If. Trilha sonora. Moleque, trilha sonora é 10. A trilha sonora do desenho é impecável. Trazer a trilha sonora da animação clássica, né? Da animação antiga, a abertura. Como você não se emocionava vendo aquela abertura, né? Eles refizeram ali a abertura, trouxeram elementos atuais aí dentro dos personagens. Muito bom, né? Atualizaram a cena da vampira, né? Que é a primeira cena lá da abertura clássica. A vampira corria com o quadro quebrado, então ela fazia isso aqui com o pé, né? O pé direito dela ia, o pé voltava, depois ia de novo, faltava esse pezinho pra frente, então ele dava uma quebrada, era bem feio. Aqui eles ajeitaram, né? Ficou muito massa mesmo, né? E, bicho, a trilha sonora do desenho é excelente, tá espetacular, é nota 10, eu não tenho nem do que reclamar. Primeiro que eu não sou nem músico, né? Mas acredito eu que a trilha sonora tocou exatamente onde devia tocar, trazendo o clima da cena, fazendo cada cena ter o seu peso, né? Então tá de parabéns também. Quesito trilha sonora, nota 10. Não tenho do que reclamar. Bem, aí aqui eu vou trazer aqui talvez o que muita gente deve ter chegado aqui, né? Fernalf, tem lacração? Eu particularmente aqui no meu canal, né? Eu nunca falo desse negócio de tem lacração. Eu acho particularmente isso uma bobagem. Eu acho que isso é uma falha de roteiro.
não me incomoda se tem em filme ou em série ou nada do tipo. Agora, quando você utiliza somente disso para cobrir a incapacidade de você fazer um bom roteiro, me incomoda. Como é o caso de Star Wars episódio 6, 7 e 8. Muito ruim. Como foi o caso da série da Ahsoka, né? Péssimo. Foi terrível. Né? Como foi o caso de Mulher Hulk, como foi o caso de um monte de produção da Marvel que colocou aí o que a galera chama de lacração e para ofuscar, para esconder a péssima qualidade do roteiro. Eu não me incomodo de ser um filme de mulher, botar a mulher batendo e fazendo discurso, mas que o roteiro seja bom, não é verdade? Se o roteiro for bom e tiver a lacração, pra mim tá tudo bem. Isso é o meu ponto, é esse. Eu sou velho o suficiente, adulto o suficiente para separar o que é um bom roteiro e um roteiro muito ruim. E eu acho que a Marvel nesses últimos tempos tem caído demais nessa lenga-lenga de... Me parece que ela não tem muito essa habilidade de fazer bons roteiros e enche das pautas ideológicas, políticas dela para cobrir essa falta de bons roteiristas, acredito eu, não sei, né? Mas o que é que acontece? O conceito de lacração, pelo menos eu penso que é isso, né? O conceito de lacração seja isso. Mas dessa vez eu vou trazer aqui, vou adicionar aqui ao vídeo o que é lacração, porque eu particularmente eu nunca soube direito o que é lacração, não entendo. Eu sou velho, galera. Eu sou velho, né? Então eu vou deixar que os anti-lacradores me expliquem o que é lacração. E a lacração, pra quem não sabe, é quando você tenta colocar a tua ideologia política, algum viés político dentro de uma obra, e isso fica muito claro. Não que as outras obras não tenham alguma questão política dentro, só que era muito sutil. E parece que no começo de 2022, a turma não se importou com a sutileza. E foi com a cara e com a coragem pra mostrar pra todo mundo. E a maioria dessas obras aqui, as pessoas, elas afirmavam, os profissionais envolvidos, eles afirmavam... Eles explicaram aí o que é lacração, né? Então, pegando esse gancho, eu vou trazer aqui alguns pontos dentro do episódio 1 que você vai me dizer se, pegando esse conceito aí, que essa galera explicou, se é lacração ou não. O primeiro ponto, né? O primeiro episódio já começa com um latino brasileiro chamado Roberto da Costa, cercado pelos amigos da humanidade, né? Que são vilões da série clássica também, que estão no quadrinho também, mas... tem uma fala que eu achei bem bacana. O Roberto falando assim: não me machuca, por favor, eu sou Roberto da Costa, mutante brasileiro, né? Eu tô implorando, eu não pedi por isso, eu nasci desse jeito. Escuta só, eu tô implorando, eu não pedi por isso, tá? Eu nasci desse jeito. E não é esse o problema? Galera, assim, particularmente, em uma época, não sei você, mas eu acho que essa série atual dos X-Men, ela tá pautada em pautas, né, da atualidade. Se você não viu isso, então isso só soma ainda mais a qualidade do diretor de animação e dos roteiristas, de colocar essas pautas atuais, políticas da atualidade dentro da série e encher de jujuba e a pessoa só comer a jujuba e não perceber que lá dentro tem um comprimido. Então isso só me prova a grande habilidade deles, porque eu não sei se vocês viram o último discurso do Trump. Olha o que ele fala aqui, ó. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. Some of them really bad. And many of them are in, and they came in, and nobody knows where they are. This is not a good thing. And we're going to have to deport. We're going to have a deportation level that we haven't seen in this country for a long time, since Dwight Eisenhower, actually. E logo a primeira cena do primeiro episódio tem um brasileiro, um latino, né, que vocês sabem que está lotado de imigrantes nos Estados Unidos, cercado por os americanos. Vocês acham que foi somente isso? A lacração. A invasão da sede, né, da ONU, vocês devem lembrar se vocês tiverem assistido,
e sim vai ter spoiler, o Magneto ele vai ser julgado pelos crimes dele, né? E vão usar a justiça para definir se o Magneto é inocente ou culpado. E aí os amigos da humanidade, junto com a população lá fora, invadem a sede da ONU. Tá. Se essa invasão, a forma como foi invadido a sede, não fez nenhuma alusão na sua cabeça sobre a invasão do Capitólio, Without objection, the House is going to go back into recess. eu acredito que aí é mais um motivo de dar parabéns ao diretor de animação, né? O cara que foi posto pra fora lá e tal. Olha a habilidade do cara, porque bicho é idêntico. É idêntico. É uma sede do poder lá sendo invadido por pessoas revoltadas por uma escolha da justiça dos Estados Unidos, né? Então, se isso não te remete à invasão do Capitólio... Vamos pegar os traidores! Isso é o quê? Isso é o quê? A lacração. Ah, lacração. Tudo bem. E aí vem o ponto grande dentro do episódio, né? O Magneto vai abrir o seu discurso. Eu anotei, eu não tô aqui com o meu celular, então eu anotei, tá bom? Eu vou ler aqui e você vai me dizer se isso é lacração, né? Existe um refrão na triste canção da história: pense diferente, ame diferente, tenha o sexo diferente ou a pele diferente e será punido. Nós cantamos essa canção para o outro. Os oprimidos se tornam opressores. Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente, ame diferente, tenha o sexo ou a pele diferente e será punido. Nós cantamos essa canção para o outro. Os oprimidos se tornam opressores. Numa era em que tudo é polarizado, é o negro brigando com o branco no Twitter, é a comunidade LGBTQIA+, brigando com quem não faz parte da comunidade LGBTQIA+, direita brigando contra a esquerda e dizendo que você tá errado, você nasceu errado, você não sei o que. Você acha que a série não tá falando sobre lacração? A série não tá fazendo discurso de lacração. Você acha que esse discurso do Magneto também não foi pro público que tá assistindo? Foi, galera. A lacração. Eu vejo muita gente hoje em dia fazendo análise de produtos, né? Que fazem esse mesmo discurso em políticas atuais e a galera leva muito como lacração. Esquecem a habilidade, talvez, do roteiro, de um roteiro ser primoroso dentro do negócio. Como eu falei, a lacração não me afeta se o roteiro e tudo o resto como um todo for muito bem feito. Eu havia pensado em fazer o vídeo da análise do último filme das Tartarugas Ninja, né? Eu até fiz um vídeo falando das animações para poder falar do filme. Eu gostei bastante. Eu adorei a animação das Tartarugas Ninja. Eu amei, de verdade. Para mim é nota 10. E o motivo é a habilidade do roteiro é muito boa. E o discurso do filme das Tartarugas Ninjas é exatamente o mesmo discurso que o Magneto faz, né? Sobre quem é normal, numa época de gente que se acha normal, achar que o outro não é normal, né? E eu vi muita gente tacando pau, dizendo que as Tartarugas Ninjas na minha época eram bombadona, eram fortona, eram ninja, né? Essas Tartarugas Ninja atual hoje em dia são tudo boba. E eu sempre vi que a crítica do filme falava exatamente sobre a minha geração, como a minha geração vê a geração atual, a geração dos meus filhos. Minha filha mais velha tem 18, né? E a minha geração costuma dizer, a geração atual é muito mole.
A geração dos nossos pais costumavam falar isso pra gente, que a nossa geração era uma geração muito mole, ganhava tudo no mole, né? Não é à toa que algumas pessoas ouviram: ah, na época que eu ia estudar, eu pegava um pau de arara para ir a tal canto, depois atravessava um rio com os livros debaixo do braço. Sua geração é muito fraca. Hoje em dia tem ônibus na porta, hoje em dia a escola é perto, hoje em dia você não tem que enfrentar um boi para poder passar para a escola, né? Essa polarização, essa briga, essas pessoas que se veem oprimidas e querem pisar no outro. Inclusive tem uma cena logo depois dessa que eu achei muito boa, em que o Executor X fala pro Ciclope. Eu vou ler também, porque eu acho que essa fala é muito boa e eu acho que muita gente passou assim despercebido da fala. Sabe o que eu mais odeio na sua raça? Vocês agem como se sofressem muito. As pessoas normais sofrem também, até mais. Mas temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo, entende? É a choradeira. Eu odeio essa sua choradeira, tanto quanto eu odeio vocês. Vou chorar até quando, baricas, hein? Eu leio isso aqui como o fato de, tipo, nós brancos sofremos também, sabe? Vocês são pretos e sofrem, nós brancos sofremos também. Ou homens também morrem. Homens também sofrem violência doméstica. E eu acredito que é o famoso chega de mimimi. A lacração. Outra habilidade gigante do roteirista. Não pode aparecer muito, ficar muito maior. Tem que ficar menor, menor, menor. Se você desaparecer, eu vou te tolerar. Se você começar a aparecer muito, eu vou ser intolerante com você. E isso é incrível, como é atual. Então assim, a série tem lacração? Tem. Ah, Fernalf, mas isso não é lacração. Não fui eu que criei esse conceito. Ó, quem criou. Vocês querem que eu passe o vídeo de novo? Não fui eu. Me incomoda? Não. A série X-Men é o espaço ideal para que haja esse tipo de debate. E de forma bem feita, bem construída, né? Provocativa, como sempre foi os X-Men lá nos anos 90, agora e sempre, né? Então, particularmente, nota 10. A minha nota pra série é nota 10, tá bom? Eu gostei demais, gosto. Pode decair o roteiro, a qualidade do roteiro dos próximos episódios pode ficar ruim, pode. Mas esses dois, pra mim, já são nota 10. Porque tem a questão da guerra de classe, né? E aí querem usar como vitimismo, mas a história do X-Men não é essa. Isso! Principalmente se você for... Já percebi que a turminha da Lacrate quer trazer o X-Men pra eles só por causa do contexto divisivo. Exatamente. Mas não é assim, tá? Não é assim. Então olha aqui, ó. Sabe o que eu odeio na sua raça? Vocês agem como se sofressem muito. As pessoas normais sofrem também, até mais. Só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo, entende? É a choradeira. Eu odeio a sua choradeira. Né? Que bom que eles souberam lacrar com boa qualidade, né? Então, se tem lacração, tem. E tem. Eu não disse que tinha? Mas talvez, esses comentários aqui, quando eu fiz o meu comentário lá no vídeo da galera anti-lacradora, esteja certo, ó. Assistiu com a bunda, aonde tem lacração, assistiu errado. Aqui eu encerro dizendo: a habilidade do diretor de X-Men é muito boa. Ele dourou, ele encheu, botou uma tigelinha de sucrilho, encheu de jujuba, colocou a pílula vermelha lá dentro, a galera comeu e nem percebeu que engoliu o comprimido. Olha só a habilidade do cara. Então, nota 10 pra série, tá bom? Era só isso que eu tinha pra falar pra você. Comente aí se você gostou desse vídeo. Se você não gostou desse vídeo, se você discorda do que eu tô falando aqui, tá bom? E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre X-Men aqui, diga aí embaixo. Ou se vocês querem que eu fale de outras produções em animação, é uma coisa que eu adoro falar, de animação, tá bom? Comente aí embaixo também. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!